Sejam muito bem-vindos à aula número 25 do nosso curso Começando na Unity. Eu sou Gabriel, do canal Desenvolvendo Jogos, e nesta aula estou muito feliz, pois chegamos à conclusão do nosso curso. Sim, esta 25ª aula será a aula onde você pegará os conhecimentos que adquiriu até então e colocará na prática com um exemplo real. Pois hoje estaremos programando a movimentação top-down de um jogador. Então, se você pretende criar um jogo top-down aí no clássico estilo dos Zeldas mais antigos, nesta aula aqui você aprenderá a base dessa movimentação. E de quebra colocará em prática, alguns dos conceitos que a gente vem aprendendo desde o início do curso. Então, antes de mais nada, meus parabéns por ter chegado até aqui, por ter acompanhado essas 25 aulas e estudado tudo que você estudou. Meus parabéns do fundo do meu coração. Então, a primeira coisa que estaremos fazendo é montando o nosso jogador, pois não basta apenas programar a sua movimentação, a gente precisa ter o jogador em si. Então, começaremos pegando o nosso script de estudo e o novo script, não os scripts em si, mas os Game Objects, aqui na aba Hierarquia, e deletaremos eles, porque não precisamos deles no momento. Então, o que podemos fazer agora é criar o nosso personagem. E aqui na pasta de sprites, temos dois sprites que importamos lá no início do curso, O sprite do cavaleiro e da elfa. Então sinta-se à vontade para escolher o sprite que desejar. No meu caso, estarei utilizando o do cavaleiro. Então o que podemos fazer é pegar o seu sprite e arrastar para a aba Hierarquia. E por si só já temos o Game Object do jogador, mas como vimos na aula de Game Objects, é interessante ter uma estrutura um pouco mais organizada, Assim o nosso projeto funciona redondinho, sem nenhum erro. E o que eu quero dizer com isso é o seguinte, Aqui na aba Hierarquia, clicaremos com o botão direito para criar um objeto vazio, que se chamará Jogador, e como filho deste objeto, criaremos um novo objeto vazio, que se chamará Visual. Então, a gente tem o objeto do jogador em si e o objeto que segurará todo o seu visual. Então, podemos pegar o nosso sprite e deixar como filho do visual. Agora dá para ver, os conhecimentos se encaixando. Então, já temos aqui o nosso jogador aparecendo bonitinho, só que queremos que ele tenha física, Então, a primeira coisa que precisamos fazer é adicionar um componente de física a ele. Então, com o jogador selecionado, aqui na aba Inspector clicaremos em Add Component e em sua barrinha de pesquisa procuraremos por Rigid Body. E como estamos montando um personagem 2D, pegaremos um Rigid Body 2D. E tcharam! O nosso personagem já tem física! Que coisa legal! Tanto é que se clicarmos aqui no Play, veremos que a gravidade já o afeta. O que por si só é bem legal, mas como a gente está montando um jogo top-down, a gente quer que o personagem se mova, como se a câmera estivesse de cima. Então a gente não quer gravidade nele. Então aqui em Gravity Scale a gente troca de 1 para 0. Maravilha. Agora o nosso personagem continua tendo física, ele interage com o mundo, mas não fica caindo. Show de bola. Então a próxima coisa que faremos é adicionar um componente de colisão nele. No exemplo que estaremos criando não será necessário, porque ele não vai estar interagindo com mais nada, mas no seu jogo você quer que o seu personagem tenha colisão, senão ele vai ser um fantasma que atravessa tudo, Então aqui na aba Inspector adicionaremos um novo componente do tipo Collider, com 2 L's. E lembrando que a gente conferiu tudo isso na nossa aula de Game Objects. Então aqui podemos adicionar um Circle Collider 2D, que eu acho que combina com a forma do nosso personagem, pois um colisor nunca tem de fato ser do tamanho exato, Ele pode ser um pouquinho menor, um pouquinho maior. Então vamos clicar aqui em Edit Collider e trazer o colisor aqui para os pezinhos dele, mas diminuir um pouco, aqui no topo do elmo. A gente não quer que a pena tenha colisão. Então a gente clica em Edit Collider novamente. Então beleza, nosso jogador, sua parte técnica, já está configurada. Então agora temos de ir para a sua parte da programação. Então o que faremos é aqui na pasta Scripts,
clicar com o botão direito, vir em Create e em C# Script, e podemos chamar esse script de, por exemplo, movimento do jogador. E beleza, a Unity já terminou de criar o script, então clicaremos 2 vezes em cima dele para abri-lo. E estamos com o script limpinho do jeitinho que a gente já está acostumado. Então, como a gente já sabe, né, para que serve o método update e start, não precisamos dos seus comentários, né? Já estamos ligados para que cada uma coisa serve. Então podemos deletar os seus comentários e também colocar na frente dos dois a palavrinha private. Assim fica bem explicado que esses dois métodos são privados. Então, a primeira coisa que precisamos fazer agora para movimentar o nosso personagem é vir acima do método start e criar algumas variáveis. No caso, a primeira variável que queremos criar servirá de referência ao componente RigidBody que acabamos de configurar no nosso jogador. Pois o componente RigidBody não serve apenas para adicionar gravidade e coisas do tipo. Ele realmente serve para adicionar física no nosso personagem. E nós estaremos utilizando essa física que a Unity nos oferece para movimentá-lo. Eu sei que estou falando pode parecer meio confuso, então vamos seguindo o exemplo aqui para entender direitinho. Que no caso, esta variável será privada e em seu tipo, até agora a gente estudou int, float, bool e string, que são, né, os tipos principais, que tem toda a santa linguagem de programação. Mas aqui estaremos utilizando um tipo diferente, que é um tipo exclusivo da Unity, que no caso é RigidBody 2D. Então sim, como esta variável servirá de referência ao nosso RigidBody, ela será do tipo RigidBody. Isso é bem legal. Então temos um novo tipo de variável aqui, que não existe fora da Unity, tá? Isso aqui não é uma coisa da linguagem C#, é uma da própria Unity. Então, com isso aqui, podemos criar uma variável que serve de referência a RigidBody. E em seu nome, para deixar tudo bem explicadinho, a gente coloca o RigidBody 2D. Então, a nossa variável o RigidBody 2D nos permite acessar o RigidBody do personagem. E agora, como é que a gente faz para dar valor para esta variável? No caso, temos duas alternativas, que eu vou mostrar as duas para a gente entender direitinho, ó. A primeira é, antes da palavra private, colocar o nosso clássico serializeField, que com esse comandinho aqui, mesma variável sendo privada, ela aparece na ABInspector da Unity. Então vamos rapidamente salvar o script e voltar para a Unity. E agora, selecionando o GameObject do jogador, podemos arrastar o script movimento do jogador até a aba Inspector. Maravilha! Agora a gente tem de fato o nosso script fazendo parte do nosso jogador. Então vou rapidamente recolher, né, esses dois componentes para a aba ficar mais organizada. E o que poderíamos fazer para dar valor a esta variável é simplesmente pegar o RigidBody e arrastar aqui para cima. Isso funciona! Olha só que legal! A gente pode simplesmente pegar um componente e arrastar para cá. Desse jeito a Unity sabe que esta variável é uma referência a este componente. Isso funciona, beleza, mas acaba ficando um pouco difícil de se organizar o seu código desta maneira, porque às vezes você tem muitas variáveis, muitos componentes, então ficar arrastando diretamente da ABInspector pode não ser a melhor solução. Então podemos fazer, a segunda maneira é deletando o serializeField. Aqui no método start, que roda logo no início do jogo, podemos acessar a variável o RigidBody 2D e dar um novo valor a ela. Que no caso, o seu novo valor é o comando getComponent, símbolo de menor, símbolo de maior. Dentro desses dois símbolos, a gente coloca o nome do componente que queremos pegar, que no caso é o RigidBody 2D. E depois a gente abre e fecha parênteses e ponto e vírgula. E esta linha aqui tem o mesmo resultado do que a gente fez agora na ABInspector. Eu sei que de início pode parecer meio confuso, né? A gente pode pensar, meu Deus, o que isso aqui significa? Mas basicamente o comando getComponent, ele pega um componente.
Então, como o nosso script está no GameObject do jogador, ele vai procurar um componente neste mesmo GameObject. E aqui a gente diz que é para procurar o componente RigidBody 2D. Então é por isso que funciona. A gente está basicamente dizendo para a Unity, pega o GameObject que você está e pega o seu RigidBody. E aí, tendo pegado ele, você guarda nesta variável aqui. E eu recomendo que vocês façam isso porque tem menos chance de errar alguma coisa, né? De esquecer de arrastar na Aba Inspector e tudo mais. Então, o truque da Aba Inspector funciona, e às vezes é necessário, mas isso aqui também funciona que é uma maravilha. Então, agora que já temos um jeito de acessar o RigidBody do jogador, precisamos de algumas variáveis novas. No caso, a primeira variável servirá para controlar a velocidade do jogador, já que ele precisa de uma velocidade. E a segunda servirá para armazenar a direção que queremos movimentar ele. Então, podemos criar uma variável privada do tipo float, para que tenhamos um controle maior com os números. E ela se chamará velocidade do jogador. E ela pode ter o valor inicial de 10. E como este aqui é um valor do tipo float, depois do número a gente coloca um F minúsculo. Ah, show de bola. E sempre que você está criando uma variável que controla a velocidade de alguma coisa, você geralmente quer que ela apareça na Aba Inspector, porque fica mais fácil de alterar o seu valor para realizar testes, né? Porque uma vez que a variável do RigidBody está definida, ela já está definida, não precisa ser alterada. Então, ela não precisa necessariamente aparecer na Aba Inspector. Mas como a velocidade é uma coisa que você quer ir testando vários valores para ver qual que se encaixa melhor, é interessante ter este valor aparecendo na Aba Inspector para modificar mais facilmente. Então, nesta variável sim, podemos utilizar o serializeField. Ah, show de bola. Então, o tipo float a gente já tinha conferido, né? Mas como é que a gente armazena a direção que queremos nos movimentar? A gente armazena da seguinte maneira, ó. A gente cria uma nova variável privada do tipo vector2. O que significa vector2? No caso, é um vetor que segura dois valores. Se você perguntar para um matemático o que é um vetor, ele conseguirá te explicar com muito mais propriedade e clareza do que eu. Mas basicamente, vetores, como eu disse, armazenam uma certa quantidade de valores, que seriam posições. Então, quando a gente tem vector 2, a gente consegue armazenar duas posições, que é exatamente o que a gente quer, e eu já mostro por quê. Antes vamos criar a variável e depois eu explico. Então a gente cria uma variável privada do tipo vector2. Em seu nome a gente coloca input de movimento e dá como valor um new vector2, abre e fecha parênteses. E dentro desses parênteses a gente coloca 0,0 e ponto e vírgula no final. Então essas são todas as variáveis que precisamos criar. Mas o que cargas d'água é essa última variável aqui, meu Deus? Tá parecendo que a gente escreveu em grego. O que significa tudo isso? Como eu disse, né? Um vector2 segura dois valores. Como a gente pode ver aqui, né? Então, sempre que a gente cria uma variável do tipo vector, seja um vector2, vector3, é interessante já dar um valor a ela. Então, a gente diz que o seu valor é um novo vector2. Então, a gente não está utilizando nenhum existente, né? A gente está criando um novo que possui os valores 0 e 0. E esses valores aqui nada mais são que os valores x e y do nosso mundo do jogo. Porque, se voltarmos rapidamente aqui na Unity, veremos que como o nosso jogo é 2D, a gente tem um jogo que é bidimensional. Ou seja, ele tem duas dimensões aqui, né? Então, a gente teria o eixo vertical, que é o eixo Y, e também teria o eixo horizontal, que é o eixo X. Então, o vertical é o verdinho e o horizontal é o vermelhinho. Então, como é que funciona isso? Ó? Quando a gente tem esses dois eixos, a gente tem aqui na Aba Inspector, por exemplo, na sua posição, o X e o Y. Então, através de um vector2, a gente consegue justamente armazenar, né, valor X e Y. É basicamente isso que serve. De início pode parecer bem confuso, mas é isso. Ó.
primeiro valor é o valor x e o segundo valor é o valor y. Então aqui a gente vai armazenar o input de movimento, né? Que a gente vai verificar para onde que o jogador está clicando para o nosso personagem ir. E de início, como ele não está clicando nada, a direção que o jogador tem de se movimentar é nenhuma, é zerada. É 0 no x e 0 no y. Já já a gente entende melhor. Então, agora já temos valores para todas as nossas variáveis. Então a primeira coisa que precisamos fazer é receber input para o nosso personagem, né? Porque se a gente não tem uma direção para movimentar ele simplesmente não se movimenta. Então, como queremos que o input seja recebido a todo instante, podemos programar isso aqui no método update, já que ele roda uma vez por frame. E de fato a gente pode fazer isso aqui, funcionaria aqui uma maravilha, mas como vimos na nossa aula sobre métodos, que foi uma super aulona onde a gente estudou bastante coisa, é interessante dividir o nosso código em diversos blocos. Desse jeito fica mais fácil de ler o código, né? E também fica mais fácil de encontrar bugs, se por acaso surgir algum. Então, abaixo do método update, criaremos um novo método privado, do tipo void, pois não retorna nenhum valor, chamado receber input. Abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. E aqui, o que queremos fazer dentro dele é acessar a variável input de movimento e dar um novo valor a ela. Como ela é do tipo vector2, queremos criar um novo vector2. E quais que são os valores que queremos colocar no x e no y? No caso, queremos receber um input do jogador, né? Que seria a direção. Então, seria as teclas WASD. Então, para receber esses inputs, a gente coloca o comando, isso aqui é da própria Unity. Input, com I maiúsculo, ponto, get, axis, row, abre e fecha parênteses. E dentro dos parênteses, a gente abre e fecha aspas duplas, para colocar uma string, e escreve qual que é o eixo, né, que queremos identificar. Como a gente está programando primeiramente o eixo x, que é o primeiro valor do vector2, aqui dentro a gente coloca horizontal. Então, com isso, a gente está pegando as teclas que estão associadas ao eixo horizontal. Mas onde que essas teclas estão? Porque horizontal seria as teclas A e D. Mas como é que a gente sabe disso? Voltando aqui na Unity, podemos vir aqui em cima, em Edit, depois em Project Settings, e aqui no canto esquerdo, a gente vem na opçãozinha do Input Manager, onde a gente controla justamente o input, que são as teclas que o jogador aperta. E aqui no Input Manager, a gente estende os seus axes, e veremos que temos um que se chama justamente horizontal, que foi exatamente o que a gente escreveu agora. Tudo isso aqui já vem configurado por padrão na Unity. Então, se a gente expandir o horizontal, veremos que temos associado a eles algumas teclas, que no caso são A e D, como a setinha da esquerda e a setinha da direita. Então, quando a gente escreve que é para receber um input horizontal, a gente está falando para a Unity, pega as teclas A e D. É isso que significa. Então isso é bem legal, porque a Unity facilita bastante a nossa vida. Então, o que acontece com esse input é o seguinte, a gente precisa dar um valor numérico para o nosso vector2. Mas isso aqui não é exatamente um valor numérico, né? Então o que rola é o seguinte, quando a gente não aperta nem A nem B, a gente tem o valor de 0, porque não está apertando nada. Porém, quando a gente aperta D, a gente tem o valor de 1 positivo, pois a gente está indo para a direita. E em um gráfico, né, quando a gente vai para a direita, a gente vai em valores positivos. Já quando a gente apertar A, a gente está indo para a esquerda. Então terá o valor de -1. Então, se a gente não apertar nada, o vector2 terá o valor de 0, aqui na posição X. Se a gente aperta D, tem um valor de 1. Se a gente aperta A, tem um valor de -1. Então é basicamente como a gente vir aqui e escrever ou 0, ou 1, ou -1. E para a gente entender direitinho, a gente pode voltar aqui na Unity, também fechar este
Input Manager. E veremos que se a gente pegar o nosso personagem e movimentar para a direita, olha só que legal, aqui na aba Inspector a gente vê que a sua posição é de 1. Já se a gente começa a movimentar para a esquerda, a gente vai ver que vai diminuindo, até que chega um ponto que fica negativo, né? Menos 5, menos 0,75, menos 1. Então é isso, sempre que a gente anda para a direita, a gente anda num valor positivo, e sempre que anda para a esquerda, a gente anda num valor negativo. Essas são coisas que funcionam, né? Aqui nos gráficos e também no mundo 2D. Então é por isso que funciona, né? A gente pegar os inputs horizontais. Então com isso aqui a gente movimenta ele para a esquerda ou para a direita, mas a gente também quer movimentar para cima ou para baixo. Então a gente repete basicamente a mesma coisa, né? A gente coloca uma vírgula para separar o comando. E ainda dentro dos parênteses, né? A gente coloca mais um input com I maiúsculo, ponto, get, axis, roll. Só que dessa vez queremos acessar o eixo vertical, que vocês podem também verificar no Input Manager que a gente acabou de ver. Então tem o horizontal, associados às teclas A e D, e o vertical associados às teclas W e S. Então a gente finaliza com ponto e vírgula. Então, agora já podemos ver perfeitamente que já temos um jeito, né, de movimentar o nosso jogador, ou pelo menos um jeito de pegar a sua direção. Tanto é que a gente pode utilizar o debug.log para escrever na aba console o valor da variável input de movimento. Então, com isso aqui, veremos qual que é o real valor do vector 2. Só que como a gente viu na aula de métodos, né, não basta criar um método, tem de chamá-lo. Então a gente pode chamar o receber input aqui no método update, pois como a gente viu, ele roda uma vez por frame. Então, ao invés da gente ter esse código direto aqui no update, que funciona, mas fica um pouco bagunçado, a gente tem no próprio método exclusivo para receber inputs, aí a gente roda esse método aqui. Então beleza, antes de continuar, vamos verificar se está tudo funcionando certinho. Ó. Vamos salvar o script e voltar para Unity. Lembrando que você não precisa sempre fazer esse processo, né, de escrever na aba console qual o input que está recebendo. Estou fazendo isso para a gente poder entender direitinho a lógica por trás. Então aqui abrindo a aba console e clicando no play, veremos uma coisa bem interessante. Ó. Vai escrever diversas vezes aqui, ó, 0, 0, 0. Então a gente tem 0 no X e 0 no Y. Mas se a gente apertar W, olha só que legal. A gente tem aqui, ó, o 1 aparecendo na posição Y, 1 positivo, porque está indo para cima, e 0 na posição X. Se a gente solta, volta a aparecer 0 em tudo. Já se a gente apertar S, a posição Y fica menos 1, quando a gente solta fica 0. Então apertando A, X fica menos 1, e apertando D, fica positivo. Se a gente não aperta nada, volta tudo ficar zerado. Então, é assim que funciona o nosso sistema de input. Vamos só limpar a aba console aqui. É assim que funciona o nosso sistema de input, galera. A gente sempre dá um valor novo para o nosso vector 2. Então, podemos deletar essa linha do debug.log, não nos é mais necessária, porque agora a gente já recebe o input, mas o nosso jogador ainda está parado. Como é que a gente movimenta ele? No caso, aqui abaixo criaremos um novo método exclusivo para sua movimentação. Desse jeito, nosso código fica bem organizado. Então a gente cria um novo método privado do tipo void, chamado movimentar jogador. Abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. E aqui o que queremos fazer, primeiramente, é acessar a nossa variável do rigid body, pois é através dele que estaremos movimentando o jogador. Então, podemos fazer aqui é acessar a variável o rigid body 2D e colocar ponto velocity para acessar a sua velocidade. E no caso, precisamos dar um novo valor a ela. E a sua velocidade é também um vector 2. Então aqui a gente precisa dar um valor para o eixo X e para o eixo Y do rigid body do jogador. E como esse rigid body está no nosso personagem, quando a gente movimentar o rigid body, a gente vai movimentar o personagem. Sei que só falando pode parecer meio esquisito, ó. Mas basicamente, como a gente tem que colocar um vector 2 aqui,
podemos utilizar olha que da hora, a variável input de movimento, porque ela também é do tipo Vector 2. Foi para isso que criamos ela. Bem legal. Então aqui a gente pode dizer que o seu novo valor é o da variável input de movimento. Só que como queremos que o nosso jogador se movimente com a velocidade que a gente escolhe, a gente multiplica esse valor com asterisco pela variável velocidade do jogador. E como a nossa velocidade é de 10, que a gente já configurou, nosso jogador se movimentará com a velocidade 10. E isso aqui funciona porque, como a gente acabou de ver, o input de movimento ou é 0, ou 1, ou menos 1. Então, quando a gente multiplica por 10, a gente tem 0 vezes 10, que é 0. A gente tem 1 vezes 10, que é 10. E menos 1 vezes 10, que é menos 10. Então, por isso que quando a gente multiplica um vetor pela nossa velocidade, a gente faz com que o jogador se movimente na direção do vetor em si, mas com a nossa velocidade escolhida. Ah, bem legal. Então, a gente vai colocar mais uma coisinha aqui, mas antes vamos testar. A gente precisa chamar o método movimentar o jogador em algum lugar. A gente quer que o jogador se movimente a todo instante. Então, poderíamos chamá-lo aqui no update. E sim, isso funciona, porém, a Unity ela trabalha de um jeito um pouco diferente com o seu sistema de física. Pois aqui nós estamos movimentando ele com o Rigid Body do jogador. E como a gente viu, o Rigid Body é um componente de física. E no caso, não entrando em termos muito técnicos, mas o update roda uma vez por frame, né? Então se o jogo estiver rodando a 60 FPS, ele vai rodar 60 vezes por segundo. Mas a física da Unity, ela roda num frame rate já programado por padrão pela Unity. Desse jeito você evita comportamentos estranhos e bugs de física no jogo. Então, ao invés de simplesmente programar ou movimentar o jogador aqui no update, estaremos utilizando o método update que é exclusivo para a física. Eu sei que só falando pode parecer confuso, mas é bem simples. Abaixo do update, a gente cria um novo método privado do tipo void chamado fixedUpdate. Abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. Então o fixedUpdate é literalmente igual ao update, ou seja, ele roda diversas vezes sem parar. A diferença é que ele roda numa quantidade de vezes já definida pela Unity. Então é dentro do fixedUpdate que você geralmente quer programar coisas relacionadas à física. Essa diferençazinha aqui de início pega a gente desprevenido, mas com o passar do tempo a gente vai pegando a manha. Então aqui no fixedUpdate podemos chamar o método movimentar jogador. Abre e fecha parênteses e ponto e vírgula. E lembrando que você poderia chamar esse método aqui no update, funcionaria, mas para evitar possíveis bugs a gente chama aqui no fixedUpdate. Tendo isso em mente, o que faremos agora é salvar o script apertando o Ctrl S e voltar para a Unity para testar. E eu sei, galera, que de início todo esse lance de vetores, física, fixedUpdate pode parecer extremamente confuso e muita coisa, mas vão por mim, podem ficar tranquilos que conforme vocês forem estudando e praticando, tudo isso ficará extremamente natural para vocês. É completamente normal que de início vocês fiquem confusos, a gente fica pensando, meu Deus, peraí, o que é um vetor? É vetor 2, vetor 3, é no update, fixedUpdate? É completamente normal ficar com essas dúvidas no começo. Mas conforme vocês vão estudando e praticando, como eu disse, tudo fica natural e aí vocês já vão estar programando tudo já automaticamente, sem nem pensar. Então vamos testar? Nossa velocidade está de 10. Vamos clicar aqui no play. Vai acontecer uma coisa interessante, mas antes vamos ver a movimentação. W vai para cima, S para baixo, A para a esquerda e D para a direita. Muito da hora, meus parabéns! Você acabou de programar a primeira movimentação top-down para o seu personagem. Da hora, da hora. Só que a nossa movimentação tá com um pequeno probleminha, galera. Se a gente se movimentar na diagonal, ou seja, para cima e para o lado ao mesmo tempo,
acontece uma coisa, ó. Vocês conseguem ver que o nosso personagem está indo super rápido, ó. Indo só para uma direção ao mesmo tempo ele vai numa velocidade, mas quando a gente vai na diagonal, né, que é vertical e horizontal junto, ele vai super rápido. E no caso isso aqui acontece não exatamente por um bug no código, mas pela lógica em si. Porque vocês podem ver que ele está super rápido na diagonal. Que se você quiser você pode deixar, mas a gente vai aprender a corrigir agora. Ó, voltando aqui no nosso código, veremos que o que acontece é o seguinte, ó. O nosso vetor 2, ele tem o valor, né, do horizontal e do vertical. Então, ou ele tem o valor de 1 ou menos 1, né, no horizontal e de 1 ou menos 1 na vertical. Só que o que acontece é que quando a gente aperta horizontal e vertical ao mesmo tempo, o computador meio que junta esses dois valores. E aí você não tem mais 1 em cada direção, né? Você tem 1 ponto alguma coisa, porque ele começa a juntar os dois valores para fazer os cálculos necessários. Então, quando a gente multiplica pela velocidade, ele não vira 10, ele vira tipo 15, 16. Por isso que fica uma velocidade meio estranha. Então, como é que a gente faz para deixar o nosso vetor de input normal, né? Como é que a gente faz para que ele sempre tenha o valor de 1 aqui na horizontal e de 1 na vertical, sem que um interaja com o outro? No caso, nós temos de normalizar este vetor, ou seja, temos de garantir que o seu valor sempre será de 1 ou menos 1. Não importa se a gente está indo na diagonal ou não. Sempre vai ser 1 ou menos 1. E por mais complicado que possa parecer, né? Nossa, como é que a gente normaliza um vetor? Pode ficar tranquilo, porque a Unity é uma ótima ferramenta e facilita imensamente o nosso trabalho, ó. Tudo que temos de fazer é aqui no método movimentar jogador, depois de dizermos que a gente quer acessar o input de movimento, ainda nele, sem espaço nem nada, a gente coloca ponto normalized, com tudo minúsculo. E é isso aí, resolveu um problema. Pois agora estamos de fato normalizando o vetor. Então, primeiro a gente pega as direções e depois a gente passa essas direções para o rigid body, só que com elas normalizadas. E isso aqui já resolve o nosso problema. Simples assim. Da hora, né? Então vamos salvar o script e voltar para a Unity. Que essas são coisas que realmente não tem como saber logo de cara. Isso aqui é conhecimento que você adquire conforme vai necessitando. Então, se ficar com alguma dúvida, né, quando estiver desenvolvendo o seu jogo, não hesite em pesquisar, porque é assim que se aprende. Então, vamos clicar no play aqui. E se não, vejamos. A gente continua se movimentando normalmente, mas agora na diagonal ele não vai mais rápido, né? Ele vai com a mesma velocidade que vai nas outras direções. Ah, show de bola! Meu, muito da hora! Então, meus parabéns, você acabou de criar o seu primeiro personagem que anda com uma movimentação normalizada. Parabéns, espero que você esteja bem feliz porque esse aqui é um primeiro passo muito importante. Então, temos aqui o nosso código, que já é um código um pouquinho maior, né, do que nas outras aulas. E o legal é que esse código aqui é um código real, é um código que você usaria no desenvolvimento de um jogo. O que eu fico muito feliz, de verdade. Quando a gente chega na conclusão de um curso, reunir os conhecimentos adquiridos fica bem legal. Então, agora que vocês já estudaram todas as outras aulas, né, aprenderam sobre condições e tudo mais, vocês realmente já têm bastante conhecimento para ir assistindo outros tutoriais e lendo fóruns e tals, para desenvolver sistemas cada vez mais complexos. Porque o que a gente montou aqui foi relativamente simples, né? Bem legal, mas a gente está no momento apenas movimentando o seu personagem. Mas com o uso de condições ifs e tal, você pode, por exemplo, colocar para, se você apertar o botão esquerdo do mouse, o personagem atacar com a espada. Se você apertar espaço, ele lançar algum tipo de poder e tudo mais. E tudo isso você já consegue programar, né? Já consegue dar início com o conhecimento que você adquiriu nas outras aulas. Foi por isso que eu fiz questão de ensinar tudo tintim por tintim antes de chegar nessa aula aqui. Porque imagina vocês pulando de paraquedas nessa aula, vendo, meu Deus, o que é serialize, o que é private, o que é float, o que é esse monte de private void. A
a gente vai ficar bem confuso, né? Por isso que é extremamente importante ter uma base sólida. Então, apenas recapitulando, temos tipos de variáveis que são exclusivas da Unity, que são tipos que a gente aprende conforme vai usando, não tem outro jeito. Então, a gente criou uma variável que serve de referência ao Rigid Body para que pudéssemos acessá-lo. Também criamos uma variável para sua velocidade e uma variável que armazena o input de movimento, que são as teclas WASD. Então, logo no method start, a gente diz qual que é o valor do Rigid Body, pegando o Rigid Body do nosso GameObject. No update, a gente pega os nossos inputs, que nada mais é que horizontal e vertical, que já está configurado na própria Unity. E no Fixed Update, a gente movimenta o jogador, se baseando neste input, que primeiro a gente normaliza ele, e depois a gente multiplica pela velocidade. Então a gente pega a direção que o jogador quer se movimentar e aplica como uma nova velocidade no Rigid Body. E desse jeito ele fica parado ou anda de acordo com o que a gente está apertando. Ah, bem legal! Lembrando novamente, né, se ficou com alguma dúvida, não tem problema, você está começando agora, é normal. Então deixa um comentário aí fazendo sua pergunta que eu estarei respondendo com toda a alegria. E antes de finalizar a aula, antes de fazer o anúncio dos cursos e tudo mais, gostaria de realmente parabenizá-lo por ter chegado até aqui. Pois você não apenas montou seu personagem, como você montou seu personagem passando por 25 aulas, meu. Então você assistiu como instalar a Unity, instalar o Visual Studio Code, começou aqui com um projeto vaziozão, finalizou com um personagem top-down muito da hora e estudou sobre variáveis, sobre condições if, else if, else, estudou switch, estudou constante, estudou métodos simples, com retornos, com parâmetros, estudou operadores aritméticos, relacionais, lógicos, estudou while loop, do while loop, for each loop, estudou arrays. Então olha quanta coisa você aprendeu, que agora já consegue fazer coisas muito maneiras. Então, de verdade, meus parabéns. Espero que você esteja muito feliz com todo o seu progresso. Então, agradeço imensamente a companhia de todos vocês ao longo deste curso inteiro. E como sempre, eu lembro que além dos cursos gratuitos que temos aqui no canal, também temos cursos publicados na Udemy. Cursos esses que são de acesso vitalício. Então, pagou uma vez, é seu para sempre. Não tem essa de ter que pagar de novo ou de ter que ser assinatura, não. Pagou uma vez, é seu. Te dá certificado no final. E o nosso curso mais recente, onde criamos um jogo de luta de rua, o famoso Beat It Up, com 14 horas de conteúdo, 70 aulas, tá top dos tops. Também temos um curso onde criamos um jogo de plataforma 2D e um jogo FPS retrô, no estilo dos FPS das antigas, né? E se você quer trabalhar com criação de jogos, mas prefere a Godot, também temos um curso, né, de criação de jogos na Godot, utilizando a linguagem de programação GDScript, que é bem parecida com Python. Como sempre, os links estão aí na descrição e no comentário fixado. Então, agradeço a companhia de todos vocês. Mais uma vez, parabéns. E também agradeço a todo o pessoal que apoia a nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, que nos permitem produzir mais cursos e tutoriais gratuitos aqui no YouTube. Então, muito obrigado e nos vemos numa próxima aula.